Quando o sábado foi dado como mandamento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que o sábado é um mandamento dado desde o Éden, que Adão e Eva guardaram o sábado, que os patriarcas Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José guardaram o sábado. Vejamos o que diz Ellen White. A instituição do sábado, que se originou no Éden, é tão antiga como o próprio mundo. Foi observado por todos os patriarcas, desde a criação. Durante o cativeiro no Egito, os israelitas foram obrigados, por seus maiorais, de tarefas a violar o sábado, e em grande parte perderam o conhecimento de sua santidade. Livro Patriarcas e Profetas, página 336. Em um outro livro, Ellen White diz: o sábado foi guardado por Adão em sua inocência no Santo Éden, por Adão depois de caído mais arrependido, quando expulso de sua feliz morada. Foi guardado por todos os patriarcas, desde Abel até o justo Noé, até Abraão, Jacó. Para dar base ao ensino de Ellen White, os adventistas usam dois argumentos. Vejamos. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. O texto não diz que Deus deu o mandamento do sábado no Éden, mas apenas diz que Deus descansou no sétimo dia da criação. O descansar de Deus é no sentido de ter concluído a sua obra no sétimo dia. O sétimo dia da criação é apenas a descrição de um ato divino de término da criação, e não um mandamento. Deus simplesmente cessou sua atividade criativa no sétimo dia, e não que ele tenha repousado 24 horas. Deus não se cansa. Vejamos. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Isaías 40, versos 28. O descanso de Deus na criação foi uma ilustração, e não um mandamento. Foi uma prefiguração de um descanso futuro. Primeiro um descanso físico, dado aos israelitas, e depois um descanso maior e melhor, um descanso espiritual, em Cristo, conforme Hebreus capítulo 4, versos 9, e Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. No outro argumento, os adventistas tentam associar o sétimo dia da criação com Êxodo 20, versos 11, para tentar provar que o mandamento do sábado foi instituído no Éden. Leiamos. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quando Moisés menciona o sábado na entrega do Decálogo, ele está ensinando aos israelitas um dos motivos por que estavam guardando o sábado, e não quando o sábado foi instituído. O outro motivo era para que os israelitas se lembrassem do dia em que foram libertos da escravidão do Egito. Leiamos. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Deuteronômio capítulo 5, versos 15. Por isso é que em Êxodo 20, versos 8, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora vejamos os motivos pelos quais a Bíblia não concorda com o ensino de Ellen White.
E não tinha sentido Adão e Eva guardarem o sábado, já que não existia trabalho no Éden antes do pecado. Se o sábado foi guardado pelos servos de Deus, desde Adão até Moisés, como ensina Ellen White, porque a palavra sábado, no hebraico sabat, não é encontrada em todo o livro de Gênesis, num período de mais de 2.500 anos? Porque os patriarcas Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José nunca foram instruídos acerca do mandamento. Eles foram instruídos sobre sacrifícios, Gênesis 4, versos 3 e 4, altares, Gênesis 8, versos 20, sacerdócio, Gênesis 14, versos 18, dízimo, Gênesis 14, versos 20, circuncisão, Gênesis 17, versos 9 a 14, casamento, Gênesis 2, versos 24. Porque eles não foram instruídos a como se guardar o sábado? Os adventistas usam o texto de Gênesis 26, versos 5, para dizer que Abraão guardou o sábado. Leiamos. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, versos 5. Vejamos os mandados de Deus que Abraão guardou. Que saísse da sua terra, Gênesis 12, versos 1. Que andasse em sua presença e fosse perfeito, Gênesis 17, versos 1. Que guardasse o concerto da circuncisão, Gênesis 17, versos 9 a 14. Que ouvisse Sara e mandasse embora a serva Agar, Gênesis 21, versos 10 a 14. Que oferecesse seu filho Isaque em sacrifício, Gênesis 22, versos 2. Que permanecesse na terra que Deus lhe dissesse, Gênesis 26, versos 2 e 3. Essas foram as ordens que Deus deu a Abraão e que ele obedeceu. O texto de Gênesis 26, versos 5, não faz nenhuma referência ao Decálogo. Até porque a lei só foi dada 430 anos depois de Abraão. Vejamos. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Gálatas capítulo 3, versos 8 e 17. A lei, o ministério do Decálogo, veio depois de Abraão, por intermédio de Moisés, no Êxodo, e não por intermédio de Adão, no Gênesis. Abraão não poderia guardar aquilo que era desconhecido no seu tempo. E além disso, Abraão não era israelita, era da cidade de Ur, dos caldeus. E a Bíblia deixa claro que a lei não foi dada a nenhuma outra nação. Leiamos. Ele revelou sua palavra a Jacó, seus decretos e estatutos a Israel. Não fez o mesmo com nenhuma outra nação. Elas não conhecem seus estatutos. Louvado seja o Senhor. Salmo 147, versos 19 e 20. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? Deuteronômio capítulo 4, versos 8. Portanto, Abraão não era israelita, era da cidade de Ur, cidade que não recebeu a lei. A antiga aliança não foi feita com os patriarcas. Vejamos quando Moisés está falando com o povo. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Não com os nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco. Sim,
com todos nós que hoje estamos aqui vivos. Deuteronômio capítulo 5, versos 2 e 3. Ellen White ensina que durante o cativeiro no Egito, os israelitas foram obrigados a violar o sábado, e que no Sinai, o sábado foi apenas restaurado. Entretanto, essa é mais uma falácia. A Bíblia diz que a ordem para os israelitas observarem a lei só foi dada no deserto, depois da saída da terra do Egito, algumas semanas antes da chegada no Monte Sinai. Leiamos. Moisés clamou ao Senhor, e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou, o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que o Senhor entregou aos israelitas leis e ordenanças, e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que te restaura. Êxodo capítulo 15, versos 25 e 26. E com a lei veio a guarda do sábado. Leiamos. Que lhes explicou: Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Êxodo 16, versos 23. Vejamos mais uma prova que a guarda do sábado foi dada no deserto. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Ezequiel capítulo 20, versos 10 a 13. O texto diz claramente que as leis, junto com o mandamento do sábado, foram dados no deserto, depois que o povo israelita saiu do Egito. Não foi em Gênesis, não foi na criação. O próprio texto nos mostra, e sabemos que os israelitas eram um povo rebelde. Era um povo que constantemente quebrava as leis de Deus, sempre se rebelava contra Deus. Se esse povo tivesse um sábado como guarda desde o Éden, num período de mais de 2.500 anos, com certeza Deus teria se queixado de alguma vez eles quebrando o sábado. Mas não encontraremos isso antes de Êxodo 16. E por quê? Porque o sábado só foi dado a partir daquele momento. É a partir dali que vemos as queixas de Deus com os israelitas, violando o sábado. Mais uma prova irrefutável é que a palavra diz que os israelitas só conheceram o mandamento do sábado pelo ministério de Moisés. Vejamos. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e lhe ordenaste mandamentos e ordenanças, e uma lei, por intermédio de teu servo Moisés. Neemias capítulo 9, versos 14. Veja que o mandamento não foi restaurado, como ensina Ellen White, mas passou a ser conhecido. Os adventistas contra-argumentam que se os 10 mandamentos não existiam antes do Sinai, porque os patriarcas sabiam que era pecado matar, roubar, ter outros deuses. Se esses mandamentos não constam no livro de Gênesis,
Não se deve pensar que não existia nenhum tipo de lei antes de Moisés. Desde o princípio do mundo, o homem tinha consciência do que era certo e do que era errado. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Quando, pois, os gentios, que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenha lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Deus colocou desde o início a lei da consciência no coração e na mente do ser humano. Mas a lei escrita como regra de vida foi dada no Sinai, por intermédio de Moisés, conforme João capítulo 1, versos 17. E foi nessa lei que continha o mandamento do sábado. Mesmo que o sábado fosse instituído antes da lei, não significa que seria obrigatório para a Igreja de Cristo na Nova Aliança. A circuncisão, que os adventistas não observam, foi dada antes da lei, na aliança de Deus com Abraão. E sabemos que não faz parte da Nova Aliança. Mas diante de todas essas evidências, fica claro que o mandamento para o sábado só foi dado pelo ministério de Moisés. Ensinar que o sábado foi observado desde o Éden não passa de especulação, de acréscimos, sem nenhum apoio na palavra de Deus.